Olá, boa noite, gente. Estou tão emocionada que meus livros chegaram. Chegaram ontem, né? Mas eu fui buscar hoje. Tcharam! Ai, que coisa mais linda, gente. Ai, eu tô tão apaixonada. Olha isso. Aqui atrás, as sinopses. Aí aqui tem uma pequena resenha. Olha que lindo. E aqui a minha fotinha e um pouquinho sobre o meu processo. Esse livro eu demorei a escrever, como eu falei, completamente um ano. Eu demorei para escrever ele. Eu escrevi ele, eu tinha mais ou menos uns 22 para 23 anos na época. E nessa época, eu estava passando por um processo muito difícil. Foi no ano da minha conversão, né? No ano que eu me converti. Primeiro eu comecei a ler livros no Wattpad. Aí depois eu falei pra Deus que eu queria escrever meu próprio livro. Só que esse aqui não é meu primeiro livro. Esse é meu terceiro livro. O meu primeiro livro chama Herdeira da Luz. Ele é fantasia e não é cristão. O meu segundo livro é A Minha Segunda Chance, que foi meu primeiro livro cristão que eu escrevi. E esse aqui foi o meu segundo livro cristão que eu escrevi, que é Entre a Fé e a Razão. Que foi num momento muito difícil, no momento que eu tinha acho que mais ou menos 1 ano e meio de conversão, que tinha me convertido. E nisso eu comecei a passar pelo processo de depressão. Entrei em depressão. E o livro foi um refúgio que me ajudou bastante. Me ajudou a colocar tudo pra fora, tudo aquilo que eu tava sentindo, que eu tenho dificuldade de falar. Então, assim, tudo que eu tava sentindo, eu desenvolvi essa história aqui com a direção de Deus. Demorei 1 ano pra esse livro ficar concluído. E foi tão difícil que eu achei que eu não ia conseguir. E quando eu mandei para a editora, eu mandei ele sem ser revisado, não fiz a correção do ortográfico, mandei da maneira que estava, com muitos erros. Por isso que demorou um pouco chegar. Então, ele tá da mesma maneira que eu escrevi, a editora não mudou nada no livro. Da maneira que eu escrevi no Wattpad, ele tá. A única coisa que a editora fez foi corrigir e deixar essa belezinha maravilhosa. Eu falo que livros sim pode ser refúgios. Escrever também pode ser um meio de refúgio. No momento que você não consegue se expressar em palavras, em conversar, mas você pode se expressar escrevendo, lendo, escrevendo em diário. Isso ajuda bastante. Então, nessa época que eu escrevi, eu tava numa depressão muito profunda. Eu me cortava. Tentei até suicídio na época. Mas eu falo que isso aqui me salvou. Primeiramente Deus, segundamente a escrita, a leitura me salvou. Se você ainda não adquiriu um dos meus livros, Entre a Fé e a Razão, está disponível na editora Ventos. Eu tenho alguns ainda disponível. Se você quiser, você pode entrar em contato e falar comigo pessoalmente ou comprar pelo site. Deus abençoe, espero que você adquira um dos meus livros e que goste da história, que vai ser uma bênção, que vai transformar a sua vida. Primeiramente, a transformação vem com a palavra de Deus, mas a leitura também ajuda. Desculpa, a leitura também ajuda. A leitura pode ser um refúgio para você que está passando por situações difíceis na sua vida, situações que você não sabe como resolver, como uma depressão. Quem já passou por depressão sabe como é difícil. Mas eu venci. Se eu venci, você também pode vencer.